E aí, pessoal, eu sou o professor de língua portuguesa, Sargento Firmino, aqui no Preparatório Pró-Evidência Concursos, e hoje daremos início à nossa primeira aula sobre texto dissertativo, isso mesmo, a redação que cai aí no seu concurso, carreiras policiais, principalmente quando a gente se fala em tipologia e redação, nós já sabemos que estamos falando do texto dissertativo, mas antes, nesta primeira aula, eu quero fazer com vocês, eu quero convidá-los a uma aula de introdução sobre tipologia textual. Isso mesmo, sobre os diversos tipos textuais que podemos nos deparar, correto? E essa palavra aqui, olha, tipologia, ela tem um significado muito profundo, um significado muito importante para você concurseiro. Logia, nós sabemos que significa estudo. Então, é o estudo dos tipos textuais. Mas aí fica a pergunta, o que é um tipo textual? O tipo textual é quando você tem um texto que segue regras. Regras gramaticais, regras de construção. Ou seja, um tipo textual, ele possui uma identidade. Alguns elementos que são característicos, alguns elementos que são próprios da tipologia, a qual nos dá a sua classificação. Correto? Ok? Bacana? Então, nós sabemos que existem alguns tipos textuais da língua portuguesa. E saber diferenciar, conseguir compreender quais são seus elementos constitutivos, é muito importante, tanto na resolução de uma prova objetiva, e aí eu já estou falando da interpretação textual. Por exemplo, banca CESP gosta muito de trabalhar aquele tipo textual de elaboração do texto. Também as bancas carreiras policiais, elas gostam de, lá na interpretação textual, perguntar para você qual que é o tipo textual que o autor utilizou para produzir aquele texto que você está lendo. Então é muito importante saber diferenciá-las, ok? Gentileza, vamos dar início aí à matéria. Isso, pode passar. Então, como eu disse, nós podemos classificar alguns textos em tipos textuais, tranquilo? E o que vai me ajudar nesta classificação nada mais é que as características, os elementos formadores desse tipo textual. Ok? Hoje há em torno de 8 a 9 tipos textuais. Nós iremos trabalhar nesta aula os que são mais cobrados nos concursos públicos. Tranquilo? É o texto narrativo, o texto descritivo, o texto expositivo, o texto injuntivo e o texto dissertativo, ok? Então, tipo textual, regras gramaticais, estrutura, elementos formadores próprios daquele texto. E essa estrutura, esses elementos, já vêm para você, tranquilo? É essa a diferença do tipo textual para o gênero textual. O gênero há uma diversidade quase que infinita. O tipo não, o tipo ele dá mais trabalho, porque ele há um caminho que você deve percorrer. Há regras gramaticais da sua construção que você deve segui-las. E seguindo essas regras, aí sim você pode dizer, olha, eu produzi um texto narrativo, eu produzi um texto dissertativo. Tranquilo? Então tenha isso em mente, essa diferenciação de tipo textual para gênero textual. Ok? Mais uma. Então, esses são os 5 tipos textuais que trabalharemos na aula de hoje. Texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo.
e nós perceberemos, você irá compreender que cada um desse tipo textual, ele possui elementos formadores, os quais têm a finalidade de construir a identidade do texto. Então não basta apenas eu escrever e falar, olha, eu produzi um texto narrativo. Não. Se não tiver, por exemplo, a presença de personagem, se não tiver um narrador, que pode ser um narrador personagem quando ele participa da história, ou pode ser um observador quando ele apenas fala, um assunto que ele presenciou. Na narração nós sabemos que temos ainda a questão, do enredo, do tempo, do espaço, do clímax, do desfecho. A narrativa ela está em movimento, os atos vão acontecendo. O que já não acontece, por exemplo, um texto descritivo. Nós sabemos que descrever é fruto de uma observação. Então, nós temos que ter um cenário estático, onde você vai observar e vai descrever nos mínimos detalhes. Eu gosto até de utilizar uma palavra muito bacana, chamada descrever de forma pormenorizada aquilo que você está observando. E é descrever dando adjetivações, ou seja, a qualidade daquela pessoa ou daquele móvel, daquele objeto que você está observando. Tranquilo? Então nós perceberemos que os textos eles têm a diferenciação na sua composição, a qual permitirá você classificar aquele tipo textual. Bacana? E o primeiro que nós veremos agora é o texto narrativo, Narrar, contar uma história. Ok? Então vamos para o texto narrativo. Narrar, contar uma história, história é essa que envolve pessoas. Pessoas que, por exemplo, no universo literário, são chamadas de personagem. Então, é contar um acontecimento, que pode ser da vida real, ou que pode ser do universo literário. Isso mesmo. Quando nós temos aqueles textos em que aquelas histórias são bem ligadas à fantasia, são textos do universo literário. O autor pode produzir textos fictícios. Vou dar um exemplo da narrativa muito bacana, Don Quixote, em que é narrado pelo autor alguns acontecimentos que passam dentro da cabeça lá do Don Quixote. Um livro muito bacana, fica a dica aí para você, tiver um tempinho aí, ler Don Quixote, você vai enriquecer aí literalmente muito. Bacana? Então, quando eu falo em narrar, eu falo em contar uma história. Essa história, ela pode ser, tanto na parte escrita ou dentro de uma oralidade. Lembra da sua mãe, lá com você sentadinho, sua mãe, contando ali para você uma história que aconteceu em um determinado lugar, em um determinado tempo. Estes são os elementos do texto narrativo. A presença de um protagonista, de um antagonista, de tempo, espaço. Tem que aparecer esses elementos, respondendo o que aconteceu, com quem, como, onde, quando, para que eu possa afirmar que você construiu um texto narrativo. Elementos formadores que irão compor o texto. A questão do narrador, que é aquele que conta a história, ou muitas vezes até conta, mas ele também participa em determinados momentos daquele fato. Tranquilo? É uma das tipologias mais antigas que nós temos. Desde a época das cavernas, por meio de desenhos, ali estava contando para você acontecimentos daquela época, acontecimentos pré-históricos. Mas era um acontecimento. Texto narrativo. Tranquilo? Há vários tipos de textos narrativos, os contos, novelas. Eu trouxe um para vocês, passem para mim por gentileza. Que é a famosa aí, olha. Que tem os elementos, nós já falamos, vai mais um. A fábula. A fábula é um tipo de texto narrativo. Só que o público-alvo da fábula
São as crianças, porque é um texto narrativo, né, pedagógico. Porque nós sabemos que na fala, né, as personagens geralmente são o quê? Ou animais ou objetos, e que ao final da fábula sempre tem o que nós chamamos de uma lição de moral. Isso mesmo. Por quê? Porque era para criança. Era para orientar a criança, olha, não fala mentira, lembra lá, ó, do Pinóquio, né? Nós temos aí, ó, uma fábula aí, imortal, né, da nossa literatura, que é a questão da cigarra e a formiguinha. Nós lembramos, né, que a cigarra só ficava cantando, a formiguinha simbolizando trabalho, trabalhando e tal, vem o inverno, né, que a gente pode contextualizar como uma dificuldade na vida. E a formiguinha estava preparada, a cigarra não, então ela quase morre até que a formiguinha a salva, correto? Então é uma história pedagógica, é uma fábula, um tipo de texto narrativo que conta para você uma história que ao final ele tem um desfecho para ensinar você. Tranquilo? Um clássico exemplo de um texto narrativo. Bacana? Fazer até um gancho aqui, ó, talvez aí você que está assistindo tem um filho com 11, 12 anos, ele quer entrar lá para o colégio militar, quer estudar em um colégio militar. Ele irá se deparar lá na prova com um texto narrativo, né? Devido à idade, 11, 12 anos, ele ainda não produz textos dissertativos, mas o texto narrativo será a missão dele. Bacana? Ok? Então vamos para a próxima tipologia textual. Fique aí comigo, hein? Descrição. O ato de descrever. Olha que bacana. Vocês já perceberam que no texto narrativo nós temos fatos acontecendo. Então, chega-se a uma clara conclusão que é um texto em movimento. Vão aparecendo personagens, vão saindo personagens, os lugares podem ir mudando, correto? Já no texto descritivo, não. Eu preciso compreender para diferenciar. No texto descritivo, eu vou ter aí, pode ser um ser ou um objeto, e a finalidade do autor é, de forma pormenorizada, caracterizá-lo. Como é isso? Ele vai mostrar as qualidades, as adjetivações daquele objeto ou daquele ser que está em destaque, que está em evidência. Para ficar claro aí para você, darei 2 exemplos. Bacana? Primeiro exemplo, quem não conhece aí o tal da OLX. OLX, a gente vai lá e vende as coisas, correto? Não é isso? Lá na OLX, né, até falar desapega OLX, você vai encontrar objetos. Por exemplo, né, você pode encontrar um sofá. Só que aquela pessoa que está com interesse de vender o sofá, ele vai trazer para você o quê? As qualidades dele. Como cor, né? Pode colocar lá para você a marca, o estado de conservação. Então, ele está caracterizando aquele objeto. Está te trazendo informações sobre aquele sofá. Esta pessoa que colocou o anúncio produziu um texto descritivo. Por quê? Porque esse texto, a intenção é que você consiga imaginar esse sofá na sua frente. Aquela foto que você está vendo, não, o sofá vai ser deste jeito. Texto descritivo. Ele analisou um objeto e trouxe para você as características dele. Bacana? Tranquilo? Outro exemplo. Local de crime. Isso mesmo, local de crime. Você aí, ó, né, que está estudando para se tornar um policial militar, você irá se deparar com o local de crime. É natural da nossa profissão. E aí nós temos leis, né, que regulamentam que o local de crime ele deve ser isolado.
Por que o local de crime ele deve ser isolado? Porque nós teremos a presença de policiais, de peritos, os quais irão produzir um tipo de texto. Que tipo de texto o perito produz? Um texto descritivo. Porque aquele local isolado, o perito irá adentrar e lá ele irá observar. Para o perito, não interessa o que aconteceu até aquela vítima se encontrar ao solo. O que interessa para o perito? O que ele observa naquele momento, a posição da vítima. Está descrevendo. Né? O tipo de ferimentos que ela apresenta. Se é uma vítima do sexo masculino, feminino, altura, cor do cabelo, se é branca, se é da pele negra. Então, o objeto ele está parado. É isso que você tem que ter em mente. E aí eu vou trazer informações, fruto de observações dele, que podem ser objetivas ou que podem ser subjetivas. É uma variação que nós temos no texto descritivo. Mas fique com isso em mente. Ele vai descrever. No boletim de ocorrência policial, a gente já narra o fato. Apesar que em alguns momentos eu também vou descrever. Quando eu faço a descrição do autor de um crime. A vítima me fala, não, o autor ele era alto, eu estou descrevendo. Mas quando eu conto o fato, o que aconteceu até aquela vítima estar ali caída ao solo? Texto narrativo. Estou, por meio de informações, narrando o fato. Mas quando eu qualifico a pessoa, eu estou descrevendo. Texto descritivo. Tranquilo? E aí, para descrever alguns recursos descritivos que eu possuo, por exemplo, enumeração, comparação e, claro, os 5 sentidos. Tranquilo? Passa para mim, deixa eu explicar um pouquinho mais aí sobre o texto descritivo. Agora nós falaremos da estrutura descritiva. Olha que bacana. Vários alunos não sabem que o texto descritivo, assim como o texto dissertativo, ele possui, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então tem um rito. Está vendo novamente a questão das características gramaticais, os elementos formadores de uma tipologia textual? Olha que bacana. E aí, olha, esses 3 passos básicos, que o autor deve utilizar. O primeiro é a introdução, que é o que? A apresentação do que se pretende descrever. Isso fica muito claro quando a gente pega aí um relatório descritivo de uma perícia. Tem lá, o nome da pessoa com a qualificação, a gente tenta pegar ali para o perito. O desenvolvimento, que é a caracterização, aí já é a adjetivação, já é, vamos dizer, fazendo um link lá com o texto dissertativo, é aquela parte de você dar corpo ao texto. Então, ele vai demonstrar tudo aquilo que ele observou. Só que aí há 2 maneiras. Pode ser de forma objetiva, ou seja, geralmente quando a forma ela é objetiva, ele está vendo, ele está claro aquilo que ele está descrevendo. Ou de forma subjetiva. Já ouviu falar daqueles retratos falados? Quando a pessoa vai falando e aí ele vai, com a subjetividade dele, desenhando, formando aquele objeto. Lembra que eu falei? Texto descritivo, você vai passando as características que a pessoa imagina o objeto. Então, de forma subjetiva, com a parcialidade do autor, ele cria a caracterização. E a conclusão, que assim lá no texto dissertativo, é a finalização da apresentação e caracterização do objeto, do ser, daquilo que está sendo o foco da descrição. Tranquilo? Então percebam aí que são tipos textuais, o narrativo para o descritivo, totalmente diferentes. Bacana? Aí para mim, deixa eu dar um exemplo aqui agora também. Temos aqui, pessoal, olha que bacana, a bandeira do Brasil. E eu lembro até quando eu fazia um curso de formação, certo professor lá, um militar, perguntou: quais são as cores oficiais do Brasil? Você sabe disso? Sabe? A bandeira do Brasil é considerada verde e amarelo.
Bacana, né? As cores oficiais da bandeira do Brasil, verde e amarelo. Aí uma informação muito bacana que nos foi dada. Presta atenção, bandeira do Brasil. Então, a bandeira do Brasil aqui para a descrição, ela é o nosso objeto. Objeto que eu trago qualidades, que eu trago adjetivações, que eu caracterizo. Texto descritivo. Olha lá, o verde, cor da casa de Bragança, a família de Dom Pedro I. Olha, eu trouxe uma informação, eu qualifiquei o verde da bandeira do Brasil. Banca CESP. Faça o exercício, vocês perceberão na parte de língua portuguesa essa questão de adjetivar texto descritivo. Muitas questões lá de texto descritivo, tranquilo? Amarelo, cor da casa de Lorena, arquiduquesa, dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro. Olha lá, né? O azul ali, esfera argular. E nós temos, né, o lema ordem e progresso, que foi, né, um lema retirado aí do positivismo. Então, pessoal, aqui está parado, aqui é observando, buscando informações e adjetivando a bandeira do Brasil. Clássico exemplo de um texto descritivo. Então, você está lá fazendo, né, PRF, e aí tem lá, um textozinho que está descrevendo para você a bandeira do Brasil. Então, você percebe que está te trazendo as qualidades dela, que ela, né, vai falando, você vai conseguindo criar aquela imagem. Opa, pergunta se é um texto descritivo ou não, ou pergunta se mudar do texto descritivo para um texto dissertativo, se vai ter alguma, né, alteração gramatical ou de sentido. Você vai conseguir fazer. Tranquilo? Bacana? Então, saber diferenciar o texto narrativo do descritivo é primordial aí para esses concursos carreiras policiais. Bacana? Vamos para a próxima tipologia, por gentileza. Texto expositivo. O texto expositivo, ele, junto com o texto dissertativo, ele cria uma tipologia. Tranquilo? Então, compreender a exposição para a argumentação dentro da dissertação é muito importante. Ok? O que é um texto expositivo? É muito simples. Expositivo é quando você traz sobre um determinado assunto uma explicação. Guarde isso. Uma explicação sobre um determinado assunto. Gente, não tem como, eu tenho que ter esse exemplo quando se fala em texto expositivo. Quem aí de vocês aí de casa nunca fizeram trabalho de ciência na escola? Semana da ciência. Bacana, não é? O professor de biologia vinha e falava, olha, eu tenho alguns assuntos aqui. Meio ambiente, ciclo da água. Cada um vai escolher um assunto. Terá que produzir uma maquete e vocês receberão pessoas, das quais você vai ter que fazer o quê? Uma explicação daquele fenômeno, daquele assunto. Então você traz uma informação, você esclarece sobre um determinado assunto. Lembre da feira de ciência. Um texto puramente expositivo. E aí, se eu estou trazendo uma informação, essa informação, gente, logicamente, ela tem que ser objetiva, de modo imparcial. Lembrem também dos TCCs. Quando você pega lá uma tese, né, um assunto e traz uma explicação sobre ele. Texto expositivo. Então, ele é objetivo, ele é imparcial, ele é claro e ele traz uma informação sobre qualquer assunto, mas uma informação objetiva, sem a parcialidade, tranquilo? A gente até faz um link aqui, você deve estar lembrando aí, das tais lá, né, das funções de linguagem, dos tipos de funções de linguagem que nós temos. Você deve estar lembrando disso aí. Corre lá, matéria de língua portuguesa, tem na apostila, tem nas aulas aí do Proevidência, faça uma leitura das diferentes tipos de funções de linguagem que nós temos. Bacana? Então, olha, essas informações são referentes a assunto, sem que haja interferência do autor.
um grande exemplo de um texto expositivo, passa aí para mim, são as notícias jornalísticas, em que o jornal ele fica sabendo de um assunto e ele traz para você de casa uma informação que em tese deveria ser objetiva sobre o assunto. Olha aqui os temas. Juízes propõem prioridade para casos de corrupção. E quando eu falo que juízes propõem, perceba que o texto de ser expositivo, os verbos estão na terceira pessoa. Pode ser, né, do singular ou do plural. Por quê? Porque eu levo imparcialidade para o texto. Eu foco apenas no assunto que eu quero transmitir. Eu tiro a minha opinião, o foco é o assunto e não o que eu acho sobre ele. Textos da esfera jornalística. Então, olha lá, juízes propõem prioridade. Então, tudo que eles souberem sobre essa questão de casos de corrupção, o jornal vai apresentar para você. Olha, trens e metrô sofrem quando e vagões viram forno sobre trilhos. Então, tem esse assunto e ele vai trazer de forma objetiva uma informação sobre ele. Olha que bacana esse aqui, ó. Aluno eu sou, tu és, ele é. Terceira pessoa do singular. Aluno é expulso por causa do chulé. Olha que bacana isso aí. Em alguma escola, em algum determinado local, isso aconteceu, isso é notícia. Texto expositivo. Tranquilo? Então, todas as informações enriquecidas, pertinentes, objetivas, claras, eu apresento para os leitores. Tranquilo? Texto expositivo. E caiu em concurso público. Vai para mim. Essa questão aqui, pessoal, você que fez a prova, né, do agente prisional, né, hoje do policial penal, caiu uma questão dessa. Então, peguei agora aí a questão em final de 2018, uma questão sobre texto expositivo, e olha que bacana essa questão. O foco aqui é o Código Penal, então o assunto é o Código Penal. Olha a informação que traz para você. O Código Penal é um conjunto formado por leis penais sistemáticas, utilizadas para punir e evitar os delitos criminais cometidos no âmbito social e que infringam as normas estabelecidas pela Constituição vigente. Está vendo que tem um assunto que está te trazendo, né, de forma objetiva, sem colocar nenhum juízo de valor ou informação. Aí vem o Código Penal, tem ainda como base o direito penal, também conhecido como direito criminal, responsável por ajudar a garantir o desenvolvimento e crescimento de uma sociedade livre de ações criminais e perversas ao bem comum ou à vida das pessoas. Então, te trouxe ainda mais uma informação objetiva sobre o Código Penal. E aí vem a pergunta, uma pergunta preciosa. Baseando-se na tipologia textual, tá vendo, pessoal? Como cai, ó, concurso público. Aí vem e fala, tipologia textual, você não sabe nem o significado da palavra. Sabe nem quais são os 5 principais tipos textuais. Você está enrolado, então tem que saber diferenciar. Baseando-se na tipologia textual, assinar a alternativa correta. Então, A, B e C aqui, olha que bacana. Trata-se de um texto descritivo. E aí, você já lembra, descrever eu tenho um objeto ou um ser. Eu tenho um assunto. E que é dado qualidades, adjetivações sobre ele. Não pode ser. Correto? Olha, descrição de algo ou alguém. Esse é um assunto. Texto narrativo, que apresenta um depoimento sobre o Código Penal no Brasil. Você sabe que narrar é contar uma história que envolve, cadê os elementos da narração? Vem comigo, personagens, o enredo, tempo, espaço, tem um desfecho, tem um início, tem um clímax, aquele ápice da narrativa. Não pode, não tem nada disso aqui. Então, texto narrativo não. Agora, olha, texto expositivo. Opa, tem um assunto, que é o Código Penal, e me dado uma explicação. Então, texto expositivo, só que aqui, olha, ele te informa
Informativo, pois transmite informações claras, objetivas sobre determinado tema. E qual que é o tema? Código Penal. E quando fala que é com neutralidade, é de forma o quê? Imparcial. Texto expositivo. Então, a resposta é da letra C. Texto expositivo. Então, tá vendo que na exposição, o que eu tenho que tomar cuidado é a explicação, a informação que eu apresento, ela deve ser objetiva, ela deve ser com neutralidade. Não se esqueça disso. Bacana demais? Vamos seguir então para a próxima tipologia. Texto injuntivo. Texto injuntivo, para ser sincero aí com você de casa, não é muito cobrado nos concursos, não. Mas está entre as 5 tipologias que eu escolhi para a aula de hoje. Vale a pena a gente ficar um pouquinho próximo dessa tipologia, né? Os textos injuntivos são aqueles textos, né, que podem ser, a gente chama até de textos prescritivos. São aqueles tipos de texto que, ao lê-los, você vai observar que aquele texto ele tem uma finalidade de te orientar, de ditar uma norma, de te instruir. E aí já vários textos vêm na cabeça da gente, né? Por exemplo, quando você vai lá na farmácia, compra um remédio. Chega em casa, pô, quero tomar remédio. Como é que eu vou tomar esse remédio? Quantas gotas? Quantos comprimidos? Eu vou lá na bula do remédio, não é isso? E o que a bula do remédio vai fazer? Ela vai me orientar. Ela vai falar quais são os procedimentos para eu tomar, para eu ingerir aquele remédio. Correto? Texto injuntivo. Então são esses textos aí, né, cujos verbos são os famosos verbos imperativos. Vamos lá para a língua portuguesa. Quando eu falo em imperativo, são aqueles verbos que dão que? Ordem. Correto? É um ali, ó, modo imperativo, é o modo da ordem, é a comunicação policial. Correto? Cidadão, levante as mãos. São todos aqueles verbos que são utilizados para te dar o quê? Uma ordem, uma instrução. Característica dos textos injuntivos. Tranquilo? E os textos injuntivos eu tenho 2 tipos. Instrucional e prescricional. Instrucional, o próprio diz, é uma instrução, uma orientação, que cabe você seguir ou não. Já o prescritivo, né, você já está passivo de sanção. Por exemplo, as leis que estão no Código Penal, né, no nosso ordenamento jurídico, elas vão ditar normas de como você deve se comportar. Se você transgredir quaisquer das normas lá, você vai sofrer o quê? Uma sanção, correto? Então ele é impositivo. Já o instrutivo, ele é o quê? Facultativo, você seguir ou não. E aí eu trouxe para vocês, pode passar para mim, 2 exemplos de texto injuntivo, que é, olha lá, ó, a velha receita da vovó. Quando você vai lá, quer fazer um pudim, quem cozinha sabe, é difícil, caramba, vou fazer um pudim. Pô, como é que faz o pudim? Eu vou lá na receita da vovó, lá, ela está me orientando de forma instrutiva, ela está falando para mim como eu irei fazer o pudim. E por que a instrução é diferente da prescrição? Porque na instrução te orienta, correto? Então é facultativo você seguir ou não. Às vezes está lá, use 3 ovos. Não, peraí, vou usar 4, acho que vai ficar melhor. Pode. Agora, prescritivo é ó, Constituição da República. A nossa mãe aí, ó, no ordenamento jurídico. Se eu desrespeitar o que está aqui, pô, artigo 5º. Artigo 5º tem que decorar, você já sabe disso aí, pô. Artigo 5º. Eu vou sofrer uma sanção. Porque é um prescritivo. É a diferença de instrutivo para prescritivo. Bacana? Então, o texto injuntivo são esses textos com os verbos no modo imperativo. E a finalidade dele é muito simples, é orientar, é te dar normas aí como você deve proceder. Bacana?
Vamos lá. Agora nós chegamos, né, pessoal, à tipologia textual mais cobrada nos concursos, nos vestibulares, a tipologia do concurseiro, que é o texto dissertativo. E em uma palavra só, eu vou definir para você a questão da dissertação. Dissertação nada mais é que você apresentar uma informação, gente. Guarde isso. A palavra que para mim é sinônimo de um texto dissertativo é a palavra informação. Só que a dissertação, meu amigo, ela é temática. Pelo amor de Deus, não esqueça disso. Só existe dissertação temática. Por quê? Temática. Porque sempre será lhe apresentado um tema. Ah, quem produz esse tema? Não sei, esse é concurso público, só pode ser a banca. Se é, né, um vestibular, o Enem lá pro hoje, sabe que redação do Enem, quem produz a redação do Enem? É a FUNESP, né? É separada a prova objetiva da redação. Alguém tem que apresentar o assunto para você colocar as suas informações pertinentes sobre o tema. Então, texto dissertativo é informação. Só que aí, preste atenção, existem dois tipos de textos dissertativos. Pode virar aí para mim. Nós temos o texto dissertativo expositivo e nós temos o texto dissertativo argumentativo. E aqui há uma grande diferenciação. Vou citar aqui. Bombeiro militar, bombeiro da Polícia Militar de Minas Gerais. Lá bem claro, pede para você produzir um texto dissertativo expositivo. Porque, gente, nos textos dissertativos expositivos, até a forma de construção do tema é diferente. Já os textos argumentativos, vou dar um exemplo claro para vocês. Polícia Militar de Minas Gerais. A argumentação é construção de tese. Isso vai estar diferente onde? Na introdução, na forma de construir a introdução. Bacana? As aulas aí, foi apresentado para vocês o esqueleto dissertativo, que é um modelo criado aí por mim para ajudá-lo no texto dissertativo. Construir sobre o texto dissertativo, sobretudo argumentativo. Tranquilo? Então, exposição é explicar tudo que você souber que for pertinente sobre o tema. Argumentação, gente, lembra de poder de convencimento. Você tem uma ideia, você precisa convencer a pessoa daquela ideia sua, ela tem que comprar aquela ideia sua. Você tem que ter um poder de persuasão, de sedução, sobre um ponto de vista. Então, olha, predomínio do uso de argumentos visando o convencimento, a adesão do leitor. Ah, mas adesão de quê? O que nós chamamos de ideia central do seu texto dissertativo, que tecnicamente eles falam de tese. Onde que eu crio a tese? Eu só tenho um espaço no seu texto dissertativo, na introdução. Na introdução, nós veremos as técnicas de se construir uma introdução. Né? Há um senso comum aí que é errado. Eu leio muitos livros, então eu produzo boas redações. Talvez você vai ter muita informação, mas você não vai ter o quê? Lembra? Tipologia textual. Regras na construção do texto dissertativo. Você não vai ter a estrutura, você não vai ter a técnica para colocar as suas informações. Tranquilo? Então, o texto dissertativo, ele é uma construção temática, sempre será dado o tema este
lhe será revelado apenas no dia. Fica uma dica muito bacana, sempre seja um leitor de leitura boa dos temas relacionados à área de educação, se é carreira policial, sobretudo segurança. Então, olha, educação, segurança, política, cultura geral, meio ambiente, tecnologia. Hoje a gente tem que vincular tecnologia com segurança pública. Hoje, na verdade, a tecnologia é vinculada a tudo. Torne-se um leitor investigativo, de leitura boa. Essas áreas aí que eu acabei de falar. Tranquilo? Junto a essa informação, nós teremos uma estrutura. Bacana? E aí eu apresentei aqui, né, vindo aí para mim, um modelo para você de texto dissertativo, apenas para que você compreenda o que é essa estrutura que eu estou falando. Para que você compreenda que redação não é apenas ter informação. É muito importante, tá? Com certeza. Sem informação você vai travar na hora. E a informação, sou eu, professor, que vai passar para você. Quem vai passar a informação? Você vai construir o seu banco de dados de informação com leitura boa. O que o professor vai passar para você? A estrutura. Tipo textual. As regras de criação do texto dissertativo. Bacana? Porque o tema eu não sei, nem o professor sabe. Só é revelado no dia, na hora que você senta ali. Há muitas pessoas que, estude isso aqui, mas o tema eu ninguém sabe. Só a banca. E você, né, candidato, no momento que começa a sua prova. Tranquilo? Então isso é muito simples de compreender. Olha aqui, eu tenho um tema. Cheguei lá por fazer a prova da Polícia Penal, redação, tem o tema. O tema, gente, pode ser que antes do tema venha o que nós chamamos de textos motivacionais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os textos motivacionais, a ideia deles é que seja, como diz, aquela centelha para aguçar a sua capacidade dissertativa, para dar proximidade com você, candidato, com o assunto que você terá que dissertar. Mas você não produz texto dissertativo analisando texto motivacional. Não! Você produz texto dissertativo com os olhos no quê? No tema. O que me interessa é o tema. Há algumas bancas, por exemplo, CRS, que nem apresenta para você textos motivacionais, já vai, joga o tema. E tá certo, porque é uma produção temática. Eu olho o tema e não os textos motivacionais, que são apenas o norte. Por exemplo, você pode ter um texto motivacional que vai falar da violência no mundo e cita vários países. E aí você tem um tema que vira e fala, né? O aumento da violência no Brasil. Aí eu vou falar do mundo ou eu vou falar do Brasil? Pô, se o tema está falando Brasil, eu vou falar do Brasil. Porque a redação ela é temática. Os olhos são voltados para o tema e não para os textos motivacionais. Bacana, isso ficou claro para você? Então vem aqui comigo. O aumento dos crimes de ódio no Brasil contra grupos vulneráveis. Então é o tema. Bacana? Passa aí. Aqui eu fiz um título. A violência por trás do preconceito. Só uma observação bem rápida, perceba que é um título nominal. O que é um título nominal? A gente tem um título verbal e um título nominal. No título verbal, o que tem? Olha, verbal, verbo. Se tem verbo, tem uma oração, correto? Oração eu consto um período. Se for uma oração, período simples, duas ou mais, período composto. E a marca do período é o quê, gente? É o ponto de período. Então, título nominal, eu não coloco ponto. Não tem verbo. Título verbal, vou ter que colocar o quê? Ponto, filho. Porque se tem verbo, tem oração, tem o período. O período ele finaliza onde? No ponto de período. São os tipos de pontos que nós temos. Está lá em sinais de pontuação, né? Bastante bacana da lida também. Então, a violência por trás do preconceito. E daí para mim? Introdução. Eu fiz ela aqui separada só para você compreender. Bacana? Aqui o objetivo é só mostrar para você o texto, um exemplo aqui de texto dissertativo, de redação. Né? Nas próximas aulas aí,
você vai ver, nós falaremos só da introdução, falaremos só do desenvolvimento, esquema dissertativo, bacana? Aqui é só para que você de casa tenha uma intimidade aí com a redação. Então, olha lá, a introdução, né? É de conhecimento que no Brasil, ainda hoje, observa-se um crescimento considerável dos crimes motivados pelo preconceito contra grupos vulneráveis. Geralmente, aí, no primeiro período da introdução, o que a gente faz? A gente faz o que eu chamo de paráfrase do tema. Que lá o professor falava, reescreva o tema. Não é reescrever porque se você está copiando ali, pega até mal, né? Mas a gente faz uma paráfrase, que é você, né, dizer com as suas palavras que está lá no tema. Bacana? Segundo período aqui, ó, se nesse prisma entraria aqui, beleza? Teríamos apenas um parágrafo. Nesse prisma, é evidente que a população LGBT, e aí eu só coloco uma sigla e explico, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais têm sofrido com mais ações de violência em todas as regiões do país, trazendo novamente em pauta as complexidades do combate à homofobia. Aqui, pessoal, como esse texto é dissertativo argumentativo, eu tenho o que eu chamo de tese, ideia central, o meu ponto de vista. É isso aqui que eu tenho que comprovar para você. Lembra lá, né, o tema, o aumento dos crimes de ódio no Brasil contra grupos vulneráveis? Opa, os LGBTs estão dentro dos grupos vulneráveis. Então eu tenho que mostrar a complexidade do combate, o aumento disso no Brasil. Bacana? Então essa aqui é a minha tese. E onde que eu vou comprovar minha tese? Virei para a gente, claro, no desenvolvimento. Gente, para os concursos carreiras policiais, eu sempre falo isso. Vamos ser direto. Vamos utilizar o que nós chamamos de economia dissertativa. 2 parágrafos só para o desenvolvimento. Ah, professor, eu quero criar 3. Crio. Mas 2, está tranquilo. 2 argumentos, trabalha um parágrafo no outro, bacana. Consegue sua aprovação. Depois, aí, se você quiser produzir mais, bacana. Mas garanta a sua aprovação. Bacana? Aqui a introdução, também eu expliquei para vocês, ó. Primeiro período, segundo período, veremos isso. Introdução, 2 períodos, de acordo com o tipo de tema que você tem. Falaremos mais à frente. Então, olha, parágrafozinho, primeiro período, segundo período, introdução. Bacana? Passa aí, gente. Desenvolvimento. Desenvolvimento nada mais é que você pegar, né, um argumento da sua tese e desenvolver. Tranquilo? Trazer aí, né, informações, dados, se tiver dados estatísticos, bacana demais. Você pode colocar citações. É uma parte bem forte do seu texto dissertativo. Bacana? Não pode ter nada de abstrato aqui não. Ok? Então, olha lá que bacana. 3 períodos, que a gente chama ideia núcleo, ideia secundária e conclusão. Isso está na sua apostilazinha na mão. Estude lá o que é a ideia núcleo, o que são as ideias secundárias, a conclusão. Trabalhando aquela ideia de conceitos gramaticais, elementos formadores para dar identidade ao texto dissertativo. O problema se agrava diariamente, principalmente a serem analisados os índices de homicídio contra travestis e transexuais, ó, índices de homicídio, ó, o meu argumento aqui, ó, eu tenho que mostrar, eu pontinho aqui. Sob essa ótica, um estudo realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais, ó, a tal da ANTRA, revelou que em 2017 ocorreram cerca de 180 homicídios contra esse grupo, sendo o maior índice em 10 anos. Isso significa dizer que a cada 48 horas, uma pessoa trans é assassinada no país. Gente, perceba o que eu fiz ali, ó. Coloquei a questão da ANTRA e da associação. Isso tem que ser objetivo, tá? Isso tem que ser passivo de comprovação. Isso, o corretor lá da banca, se ele pesquisar, por 2017 foi revelado isso mesmo, é esse número. Se você citar, né, essas informações, elas têm que ser verdadeiras e passíveis de serem analisadas. Não esqueça que o cara, quando vai hoje de redação, você acha que ele tem um computador com internet do lado dele, não. É óbvio que tem. Deixa eu pesquisar isso aqui, deixa eu ver se ele tirou isso da cabeça dele, esse dado aí da cabeça dele. Então, isso está dentro dos princípios dissertativos, a questão da veracidade, ok?
E agora finaliza lá. Portanto, partindo dessa verdade, não há como negar que os crimes de ódio contra os travestis e transexuais refletem a realidade desse problema social, os quais reforçam esse, apesar da nossa evolução, esse retrocesso. Bacana? Então, o primeiro parágrafo aí do desenvolvimento. Pode passar e eu vou mostrar aí bonitinho aí. Fica ali assim, ó. Bacana? Gente, o desenvolver é fundamental. Então, a estrutura dos parágrafos de desenvolvimento, elas são maiores, logicamente. A introdução é a apresentação prévia, que será o quê? Fundamentado. Bacana? Vamos lá para o segundo argumento. Segundo parágrafo aí do desenvolvimento. Pode ir. Além disso, então, o segundo argumento. A inércia do poder legislativo na criação de leis repressivas acaba banalizando esse quadro crítico em desfavor da população LGBT. Então, eu tenho mais um argumento aqui, a questão da inércia legislativa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprovar isso para você. Onde? Nas ideias secundárias. E aí, já citei aqui, olha lá, olha, o Código Penal Brasileiro, por exemplo, não prevê punições severas para os crimes de preconceito. Nós sabemos que há artigos próprios para isso. Ele sempre faz uma alusão e enquadra. E, em virtude dessa não especificidade, geram-se brechas jurídicas que abrandam as punições aos autores e, indiretamente, estimulam cada vez mais a reincidência criminal. Então, eu fiz uma crítica aqui relacionada à inércia do poder legislativo, que são onde criam as leis, a questão do Código Penal. Bacana? E aí eu faço o encerramento daquele assunto, daquele argumento. Logo, enquanto tal órgão não for cobrado a ter maior compromisso com essa população vulnerável, tal situação não será amenizada. Você deve ter percebido aí já que o desenvolvimento é muito simples, gente. Eu apresento, eu falo, eu fecho. Apresento, falo, fecho. Apresentei o argumento, falei, fechei, acabou. Bacana? E aí eu vou para a conclusão. Vamos comigo? Seria o parágrafo, bacaninha aqui. Primeiro período, segundo, terceiro. Tranquilo? O desenvolvimento tem essa estrutura. Veremos na parte do desenvolvimento. Ideia núcleo, ideias secundárias, conclusão. Vamos falaremos mais sobre isso. E aí já chegando na conclusão, que é a finalização, o fechamento do assunto, onde você faz ali alguns comentários. A conclusão está muito relacionada ao tipo de tema que você tem. Nós sabemos que tem temas que falam a questão de problemas sociais, tem os famosos temas polêmicos, tem os temas que fazem alusão a dados históricos. Então, dependendo do tipo de tema que você tem, você poderá construir de várias maneiras a sua conclusão. Bacana? Diante do exposto, confirma-se que o aumento dos crimes de ódio no Brasil são motivados devido à complexidade da repressão, somado ao baixo envolvimento legislativo. Então perceba, que eu tenho argumento 1 e argumento 2. Falaremos sobre isso. Para combater esse problema social, seria possível fornecer maior espaço no ambiente virtual para membros que defendem essa classe. E os poderes públicos devem também criar campanhas, inclusive nas escolas, que combatam o discurso de ódio. Aqui, como o tema, ele é um problema social, eu criei aqui, olha, o que o Enem exige, o que o Enem até faz a questão da avaliação individual, um daqueles critérios de avaliação do Enem, que é o tal da proposta de intervenção, de mudança daquele problema que foi apresentado. Bacana? Porque é um problema social, ok? Sobretudo ligado à área de segurança. E aí eu faço um terceiro período, que é só para finalizar. Por fim, parafraseando o filósofo Voltaire, urge a participação de protagonista que influenciem a sociedade para a promoção de um ideal de vida mais tolerante. Perceba que eu parafraseei.
Peguei a ideia dele e coloquei com as minhas palavras. Isso pode? Pode. Eu não posso falar o que ele disse como se fosse meu. Aí seria um plágio, ok? Parafrasear tranquilamente nos textos dissertativos. Bacana? Passei só para ficar bem compacto. E aí seria a conclusão, ok? Como eu tive um tema relacionado a problema, eu coloquei 3 períodos, porque eu fiz aqui uma proposta de intervenção. Falaremos sobre isso mais à frente, ok? Pessoal, então eu estou encerrando aqui essa primeira parte, essa primeira aula, uma aula apenas de introdução sobre as tipologias textuais. Aproveitei e mostrei para vocês ali um modelo, um exemplo de texto dissertativo, de redação. Nas próximas aulas falaremos sobre o esqueleto dissertativo, apresentarei para você a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Bacana? Fique comigo. Redação eu costumo falar, gente. Só há um caminho. Fazê-las. Isso mesmo. Fazê-las. Pelo menos uma por semana. Se você é um candidato aí, um concurseiro que quer ser respeitado, você faz no mínimo um texto dissertativo por semana. E aí, junto com o professor, você vai evoluindo a sua capacidade dissertativa gradativamente para conseguir a sua aprovação. Bacana? Então, não deixe de fazer redações. Ok? Forte abraço. Até a próxima aula. Falaremos sobre esqueleto dissertativo. Falaremos depois sobre a introdução. Bacana?